Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Guinvest Wealth. Para quem não me conhece, me chamo André Fogaça, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Guinvest. E o grande objetivo aqui dessas transmissões que a gente vem realizando aqui no nosso canal é justamente mostrar para você que está assistindo como é que funciona a nossa consultoria. Ou seja, como na prática nós aqui da Guinvest ajudamos os investidores a resolver seus principais problemas, seus principais dilemas, as suas grandes questões aí no mundo dos investimentos. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é um dos nossos consultores, que ele vai trazer um estudo de caso de um cliente, e nós vamos conversar sobre essa história, sobre esse caso específico, e ele vai poder explicar um pouquinho, através desse caso, como é que funciona o nosso trabalho. Então eu estou aqui com o Vinícius. Vinícius, obrigado pela presença, obrigado aí pela contribuição para a gente fazer esse bate-papo. E, Vinícius, conta um pouquinho de ti, da tua experiência, né, e o que tu faz aqui exatamente aqui dentro da empresa. Boa, perfeito, André, muito obrigado. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar conversando e também espero contribuir, nem que seja um pouquinho aí com o pessoal que está assistindo de casa, tá? E assim, André, falando um pouquinho melhor aí da minha trajetória no mercado, né? Acho que conforme a maioria iniciou investindo, né? Então acho que comecei lá na época de 2018, um pouquinho antes ali da pandemia. Me lembro muito bem a primeira ação que eu comprei, acho que é uma das ações mais conhecidas no mercado, que é a Itaúsa, né? Todo mundo acho que meio que começa pelas mais seguras. Eu lembro que estava no trabalho lá com o meu amigo, a gente acabou comprando junto ali as primeiras ações, né? E desde então, essa curiosidade pelo mercado virou uma paixão, né? Aí eu comecei a estudar, iniciei até de forma autônoma no mercado, depois ingressei de fato no mercado financeiro, já estou aí mais de 6 anos atuando como consultor, né? Então, é um privilégio estar aqui conversando e também estar colocando um pouquinho do conhecimento aí para as pessoas. Muito legal, Vinícius, legal saber um pouquinho da tua trajetória. E, bom, vamos direto ao nosso tema central aqui da nossa conversa, né? Então, como eu comentei antes, a ideia é a gente trazer um estudo de caso, né? Então, o Vinícius trouxe aí, olhou lá na sua carteira de clientes, escolheu um estudo de caso específico para a gente conversar. Então, Vinícius, conta para a gente, conta para quem está nos assistindo, assim, o contexto desse cliente, assim, basicamente quem ele é. Claro, lembrando que a gente não vai mencionar nomes reais, né? Então, existe um grande cuidado aqui com a identidade dos nossos clientes. Então, para quem está assistindo, saiba que a gente traz esses estudos de caso com objetivo educacional e didático, né, para que vocês possam conhecer um pouco mais aí do nosso trabalho, mas, obviamente, a gente vai omitir todas as informações que possam revelar a identidade do nosso cliente, né? Então, Vinícius, conta aí um pouquinho do contexto desse cliente para a gente entender um pouco mais aí como é que é a história dele. Boa, perfeito, André. Então, esse cliente, na verdade, até eu quis trazer um exemplo assim um pouquinho diferente do tradicional, né? Que a gente sempre busca, muitas vezes, aquele cliente que vem com um número alto de ativos na carteira, uma carteira que está toda bagunçada, no sentido assim de produtos altamente comissionados, e que, de fato, isso até é algo comum no mercado, tá? Mas essa cliente, na verdade, né, até uma mãe, né? Acabou tendo um filho aí recente, até a gente vai entrar um pouquinho mais nesse contexto, por que eu estou falando disso, mas trazendo esse contexto, ela até trabalha numa instituição financeira, tá, André? E assim, muitas vezes a gente faz aquele link, né? Porque trabalha numa instituição financeira, ela acaba entendendo de investimentos. Mas no caso dela, ela até trabalha nessa instituição, mas não é ligada aos investimentos, né? Não tem esse contato diário. Era uma cliente que hoje possui, né, uma capacidade de aporte interessante, né, tanto mensal quanto bônus também, né, que isso é bem comum nas instituições financeiras. E ela sim tinha um conhecimento do perfil dela que se considerava até moderado, né, um conservador moderado. Porém, né, André, ela começou a investir através da XP, né, ela pegou um período assim não muito bom, né, nesse contexto, né, peguei esse caso bem específico mesmo, porque ela entrou no mercado lá em janeiro de 2020. E se a gente pega ali nesse período de fevereiro e março, nos últimos anos foi uma queda muito forte na parte de renda variável.
E essa cliente, né, que se considerava, né, um perfil mais conservador, um perfil mais moderado, a carteira dela, quando ela iniciou lá em janeiro de 2020, era 100% renda variável, tá, André? Então, assim, de imediato a gente observa que tem um erro ali no início, né, que ela iniciou totalmente na parte de renda variável. Tinha uma carteira ali composta por 15 ativos, né, que muitas vezes a gente observa carteiras assim de números muito altos, né, de 30, 40, mas não é o caso dela. E assim, nos primeiros 2 meses, eu posso estar enganado um pouquinho dos números, não exatidão, mas ela apresentou uma queda aproximadamente de 34% em 2 meses. Né? Imagina só uma pessoa que está ali sozinha investindo, e nos 2 primeiros meses, né, com uma carteira de aproximadamente que ela iniciou naquela época de 250 mil, caiu mais de 50 mil reais, 60 mil reais em questão de 2 meses. Então, realmente, ela tinha esse problema de estar, né, desalinhada em relação ao seu perfil. Sem contar também, né, André, que eu gosto de separar o que é a carteira de investimentos e o que é a reserva de emergência. Eu entendo que são duas coisas totalmente diferentes. A reserva de emergência dela tinha um outro problema. Estava alocado na poupança. E era um valor também até alto, né, que estava lá alocado e que não estava rendendo muito bem. Então, realmente, ela acumulou um prejuízo de 2020, até antes de iniciar com a consultoria, na faixa de 100 mil reais. Porque realmente ela fez movimentações que não eram muito interessantes, vendeu, que é o que acontece muito no mercado, de vender aquilo que está no positivo e segurar aqueles ativos que estão no negativo, né, de ter essa versão à perda, né, de que aquele ativo caiu 40%, mas ele vai voltar em algum momento, né, eu vou segurar ele. Então aconteceu muito esse erro dentro da carteira dela durante esse período. Né? E Vinícius, só uma pergunta específica. Uhum. Nesse momento que a carteira dela caiu ali, né, no auge da pandemia, o que ela fez? Ela não fez nada? Ou ela vendeu na baixa? O que aconteceu? Naquela época ela chegou a fazer algumas movimentações, tá, André? Ela fez algumas movimentações assim pontuais, até não chegou a vender todo o portfólio, que muitas vezes isso até acontece com alguns investidores, né? No momento assim mais turbulento sai, né? Então ela até segurou um pouquinho alguns ativos, mas de novo, talvez ela, pelo que eu observei, ela vendeu aqueles ativos que caíram menos e segurou aqueles ativos com quedas maiores, né? E acabou amargurando todo esse prejuízo acumulado durante todo esse período, né? De 2020, basicamente, até o início ali de finalzinho de 2022 para 2023, né? E uma outra pergunta, Vinícius, ela comentou algo sobre como é que ela foi orientada na época, primeiro, a montar uma carteira 100% em ações, tá? Essa é a primeira pergunta. E segundo, no momento da crise ali, no momento mais agudo da crise, onde o mercado estava lá embaixo, estava todo mundo realmente bastante tenso com a situação da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Ela teve alguma orientação ela estava na corretora com assessor, pelo que eu entendi, né? Ela até tinha esse contato com o assessor, tá, André? Mas realmente ela se sentia bem sozinha naquele momento, desde quando começou a investir. E ela tinha muito um perfil, assim, que é muito comum hoje do investidor, de buscar informações na internet, de seguir aquele youtuber, né, aquele influenciador, de seguir, operar notícias, por exemplo, ou de entrar no Instagram e ver alguma publicação de algum ativo e comprar. Então ela era muito induzida a essas operações, né? E tem muito disso até hoje, né? Aquela ação do momento que a gente fala. Compre essa ação e multiplique teu patrimônio por 3, 4 vezes. Então ela era muito induzida a seguir essas notícias. E comprava um ativo aqui, um pouco lá, não tinha muito esse plano lá no início, né? Sim, ela estava à mercê do mercado, no sentido de que, seguindo dicas de influenciadores, né, e a gente sabe que, assim, os influenciadores, eles, de forma geral, assim, eles acabam sendo bastante apelativos, né, na hora de falar sobre uma ação, ou de uma situação ou outra. E se o investidor fica seguindo esses comentários, essas indicações, vamos chamar assim, ele fica perdido, porque uma hora vai para um lado, depois vai para o outro. E lembrando, né, que o influenciador não conhece o investidor, não sabe a situação pessoal dele. E isso é uma coisa que vale a pena a gente até destacar aqui, e vamos falar mais ao longo da nossa conversa, que é a questão da personalização do trabalho que é feito aqui na consultoria, né? Então, cada investidor ele é único, né, Vinícius? Assim, ele é tratado de forma única, né, individualizada. Então, no momento que a pessoa segue dicas
soltas na internet, são dicas genéricas, né? Talvez uma que outra possa fazer sentido, mas tu nem sabe se faz sentido, porque tu não tem um profissional para te orientar, né? Então eu só queria fazer esse comentário aí a respeito disso, né? Exatamente, né, André? E outro ponto, né, o próprio influenciador, quando está comentando de um determinado ativo, dando aquela dica, um ponto que tu comentou, realmente, ele não conhece o perfil ali de quem que ele está falando. Quem está assistindo ele tem diversos perfis, diversas necessidades que são únicas de cada investidor. E outro ponto também, que o consultor ele tem muita responsabilidade também em relação ao patrimônio do cliente. Né? Que diferente do patrimônio, se o cliente tem 100, 200, 300, 1 milhão, 5 milhões, o consultor ele tem a mesma responsabilidade. Né? Porque do outro lado, tem um investidor, uma pessoa que trabalhou talvez a vida inteira para construir aquele patrimônio. Então, o consultor, né, ele tem uma responsabilidade muito grande, né, de estar preservando ali o patrimônio. E, claro, dentro da Guinvest aqui a gente tem um trabalho que basicamente é único no mercado. Falo que a gente tem um trabalho muito artesanal, né, de estar entendendo a real necessidade individual de cada cliente e personalizar a carteira de investimentos para ele, para entender o objetivo, para entender perfil, né, o quanto é a tolerância a risco daquele cliente, que a gente observa, principalmente nesse contexto que eu estou trazendo aqui, que estava totalmente desalinhado em relação ao que seria ideal para ela. Né? Perfeito, Vinícius. E agora, eu queria que tu trouxesse, assim, o que essa cliente trazia em relação à frustração dela, assim, qual era o problema que ela tinha, ou pelo menos que ela sabia que tinha, né? Porque às vezes a pessoa não sabe que tem um problema, né? Até a gente conversar com ela e mostrar daqui a pouco o problema que ela tem. Então, assim, ela tinha consciência de algum problema? Eu imagino que sim, né? Pelo contexto que eu trouxe. Mas, assim, poderia falar um pouquinho sobre isso? Boa, perfeito. Assim, tá, André, um ponto também do consultor, que ele não só é responsável por montar o plano para o cliente, para o investidor, mas também, muitas vezes, entender a necessidade que o cliente tem. Né? Porque, muitas vezes, o cliente, antes de até virar nosso cliente, que a gente faz o nosso diagnóstico, a gente faz toda essa proposta, antes de virar o cliente, a gente faz essa coleta de dados. E, muitas vezes, o cliente chega até nós sem saber o que ele quer no mercado financeiro. Né? Tu pergunta por que tu está investindo em renda variável ou determinado classe de ativo, ele não sabe dizer o porquê. Né? Ele não tem uma meta de curto, médio ou longo prazo definida. E que isso, não só nos investimentos, mas com a vida como um todo, faz total diferença, né, para a gente conduzir a carteira dele e montar o plano ideal. Então, o consultor, de novo, né, ele vai muito mais além de só montar o plano. Vai também para ajudar o cliente a definir o próprio objetivo, prazos, entender realmente a necessidade. E nesse caso, tá, André, realmente essa cliente se enquadra perfeitamente nesse exemplo, né? Porque ela veio até nós assim sem ter um objetivo tão claro. Ela não sabia o quanto talvez de renda ela queria ter lá na frente, em quanto tempo. Então o nosso papel foi fazer o quê? Coletar os dados, entender onde ela está nesse momento, né? Qual que era o contexto dela atual, quanto de patrimônio ela possuía, a capacidade de aporte, as necessidades de objetivos que ele ia ter durante esse período. Vou citar alguns exemplos: se ela precisava comprar algum imóvel, algum bem, viajar, se tem algum custo de um estudo no meio do caminho, né, como ela tem, né, filhos. Então, tudo isso faz diferença dentro de um plano, porque se tem um objetivo de curto prazo, não vai correr tanto risco, né, tu vai para renda fixa. Se tem um objetivo de médio prazo, bom, talvez aí pode pensar alguma coisa em renda variável, mas ainda mais fica para renda fixa. O investimento é mais para longo prazo, aí sim a gente pode ter um risco um pouquinho maior, né, ter um apetite um pouco maior dentro da carteira. Então, no sentido ali dessa cliente, realmente um problema que ela tinha, que ela estava desalinhada, né, com o perfil dela, primeiramente, que ela entendia que ela era moderada, mas estava basicamente 100% em renda variável, não tinha um objetivo definido, então faltava clareza para ela dentro dos investimentos. E isso, basicamente, fez com que ela acumulasse um prejuízo muito grande, principalmente naquele período, tá, né? Claro que hoje olhar para trás fica fácil, né? Se tivesse investido depois ou antes, né? Mas se ela tivesse, talvez, respeitado o perfil dela naquele momento, de ter uma carteira mais equilibrada, de ter outras classes de ativo dentro da carteira, provavelmente a queda apresentada na carteira, aqueles 34%, seria bem menor. Com certeza ela teria um impacto bem menor e já estaria hoje com uma carteira bem mais equilibrada nesse sentido, né? E tem um outro ponto, né, Vinícius, que assim,
Fiquei pensando aqui, vamos imaginar um caso extremo, né? Digamos que essa cliente, ela fosse num perfil agressivo, tá? E ela tivesse muito conhecimento, né, de mercado, assim, muito entendimento de como é que funciona Uhum. as ações, né, o mercado de renda variável e tal, e ela tivesse no perfil certo, tá? Ela estaria com 100% em ações, teria tido aquela queda de 30 e poucos por cento, e daqui a pouco o mercado, a gente sabe que depois o mercado ele voltou, né, Uhum. assim, de uma forma bastante rápida até, então estaria tudo certo, né, porque assim, a oscilação, a volatilidade, ela existe para o perfil mais arrojado, mas, por outro lado, também o potencial de retorno, ele vem junto, né? Então, principalmente se você olha para um horizonte mais longo, né? Então, Uhum. estaria tudo certo, né? Não teria problema algum. Acho que o problema é justamente quando se tem se tem uma carteira que não está adequada com o perfil. Aí nós temos um problema, né? Porque aí acontece o que aconteceu, né? Ela, enfim, não tinha o perfil certo para aguentar uma Uhum. carteira 100% em ações, né? Então, acho que isso é algo que, assim, que a gente precisa destacar bastante para quem está assistindo, né? Entender que não tem problema nenhum, né? A pessoa Exato. fazer o que ela estava fazendo, tem gente que investe assim, né? Tem muitas pessoas que investem Exatamente. assim no mercado. Exatamente, André. E eu Tá tenho tudo alguns bem. exemplos de clientes dentro da carteira que eu atendo que são 100% renda variável. E, de novo, né, não está errado isso. Está errado se tu não está É, alinhado com o teu perfil, com o teu objetivo. exato. Então, e muitas vezes a gente entende, né, no mercado, a gente observa que aquele investidor, principalmente quando vai buscar, né, iniciar com os investimentos, ele observa que investir é buscar ações, é buscar renda variável. E assim, investir vai muito mais além do que só ter ações na carteira, ou se eu ter parte de renda de fundo imobiliário, por exemplo. É realmente ter uma carteira diversificada, né? E, de novo, não está errado ter 100% de renda variável, né? Desde que esteja alinhado ali com o seu perfil, né? Desde que saiba o que tá sendo feito, né? Perfeito. Porque tem que ter a consciência do que aquilo significa, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido, e também, né, claro que daí envolve também essa questão do perfil que a gente está falando, a questão do cara ter estômago para aguentar, né? Uhum. Porque uma coisa é ele entender como é que funciona, ele saber que ações variam para cima e para baixo, outra coisa é ele ver o patrimônio dele caindo 20, 30% em pouco tempo, e ele ter inteligência emocional para poder aguentar sem fazer nada, sem cometer um equívoco de vender na baixa, que é o que ocorre, né? O cara compra na alta e vende na baixa. Isso é algo, é a dinâmica mais comum de qualquer investidor, né? Exatamente, tá, André? E entra um trabalho do consultor também, né? De estar lado a lado, Perfeito. que é o nosso dia a dia, de estar acompanhando. E isso acontece muito, porque a renda variável, pelo menos uma vez ao ano, tem aquele evento fim do mundo, né? Que a gente fala, né? Que todo ano tem uma volatilidade extrema, onde a parte de renda variável vai cair 10, 15, 20%, dependendo do tamanho da volatilidade. E nesse momento é que bate aquele desespero. Né? Então, recentemente a gente teve ali, acho que foi no dia 5 de agosto, né? Que teve uma queda muito grande no mercado dos Estados Unidos, trouxe um pouquinho de impacto aqui para o Brasil, e eu recebia mensagens ali dos meus clientes, né? O que está acontecendo? Enfim, tem alguma expectativa de maior queda? Enfim, então entra o trabalho do consultor de estar acalmando ali o investidor, que é um trabalho, né, mais assim do emocional, de trazer essa inteligência de que é um momento que o mercado como um todo está sofrendo, né? Que é um momento muitas vezes até de aportar um pouquinho mais quem tem o apetite ao risco, ou pelo menos permanecer, e aí, assim, no melhor momento de saída, como o mercado está em alta, tomar uma decisão mais tranquila, né? E mais sábia naquele momento, né? Exato. E Vinícius, eu gostei que tu comentou, né, sobre esse papel do consultor de atuar na parte comportamental do investidor, né, de não deixar que o investidor cometa um erro, né, faça alguma besteira levado pelo emocional, né? Até porque o consultor, ele tem um papel aí ele tá de fora, né? Porque não é o dinheiro dele que tá ali necessariamente, mas assim, ele consegue pensar de forma mais racional, até pela experiência, pelo conhecimento, né? E ele consegue e deve atuar em cima do investidor e mostrar para o investidor o seguinte: olha, o mercado está caindo e tal, mas vamos lá, nós temos um plano, né? A gente tem que seguir esse plano. Se a gente seguir o plano, lá no final as coisas tendem a dar certo, né? Não é garantia, mas assim, a probabilidade de dar certo tende a ser bastante alta. Então, vamos seguir o nosso plano.
né? Não podemos se desesperar no meio do caminho, Uhum. porque vai acontecer essas crises, esses estresses de mercado, mas se a gente tem um plano claro e a gente seguir esse plano, vai dar tudo certo. Então, o papel do consultor, ele é muito importante nesse ponto, né? Nesses momentos, principalmente. Porque se o cara tá sozinho, né, Vinícius? O investidor tá sozinho, ele fica desesperado. Ele não tem uma segunda opinião, não tem alguém de confiança para conversar. E vamos lá, né? No mercado hoje, a grande maioria está investindo com a ajuda do assessor, né? E a gente sabe que o assessor tem um conflito de interesse. Então, ele não é 100% confiável se a gente olhar por essa ótica, né? Porque ele pode estar indicando uma coisa ali que vai beneficiar mais ele do que o cliente. Então, tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. E agora, Vinícius, para a gente passar para o próximo ponto aqui, eu queria que comentasse sobre o que essa cliente trouxe em relação a desejo, o que ela queria com os investimentos dela. Assim, se ela tinha alguma clareza sobre isso ou tu teve que dar uma ajuda para clarear. Bom, tu comentou antes sobre a questão do objetivo, que ela não tinha clareza, né? Mas ela trouxe alguma coisa de que ela queria? Teve algum ponto específico em relação a isso? Sim, então, André, como eu comentei antes, ela é mãe, né? Sim, agora. Então, isso é recente. E ela buscava muito algo assim de mais ter tempo mais com a família, né? Porque tu entende que tu trabalha o dia inteiro ali às 8, 9 horas, chega em casa, tu não vai ter tempo para se dedicar aos investimentos, né? Muitas vezes, então, ela deixou meio que abandonada também durante esse período. E ela queria ter mais esse tempo com o filho, né, para se sentir mais confortável, mais tranquilo, e não deixando de lado também essa carteira, porque era um ponto importante e crucial para a família, né? Porque ela estava com um patrimônio lá hoje que está crescendo, né, um patrimônio interessante, que lá na frente esse patrimônio vai ser o sustento da família, né, ou complementar ou como um todo de uma renda. Então ela tinha esse desejo realmente de transformar esse recurso, nesse momento, claro, crescer, acumular um patrimônio, para que lá daqui 10, 15, 20 anos, ela consiga, então, tirar essa renda através dos investimentos, né? Que basicamente, eu acho que hoje todo mundo busca, né, André, essa questão de, eu não digo tirar toda a renda passiva, mas pelo menos um complemento da renda mensal. Então, ela tinha esse objetivo, claro, a gente ajudou ela a definir principalmente metas, na questão de prazo, de financeiro, dentro desse contexto, né, de construir um patrimônio que seja suficiente para quando ela atingir lá uma idade X, ela consiga fazer essas retiradas mensais. Então, o papel aqui que a gente faz é de montar esse plano. Mas antes disso, a gente precisou ajudar ela. A gente foi coletando informações para entender a necessidade dela. Então, a gente observou que durante esse caminho, esse trajeto, pode ser que aconteça algum investimento com o estudo do filho, então pode ser que ali na frente venha a ter alguma retirada. Ela já tinha um imóvel próprio, então não tem uma necessidade de uma retirada de capital maior. Então a gente foi mantendo essa necessidade ao longo do tempo e entendendo o que era melhor para ela. Então a gente, no bate-papo, o consultor também tem esse trabalho, né, de poder colaborar em ajudar a definir esse objetivo. E isso acontece muito, né, de investidores só está investindo por investir. E tu pergunta para ele, mas o que tu quer hoje no mercado financeiro? Eu quero só crescer, quero rentabilidade. E o investidor deixa de lado o restante, né? Porque não é só rentabilidade, claro, a gente quer ter uma boa performance dentro do mercado, mas há outros pontos a gente ficar atento também, né? Se realmente tu está correndo talvez um risco totalmente desnecessário, que era o caso dela, né? Que realmente ela estava 100% renda variável, estava desalinhada com o perfil, e ela não tinha necessidade, diante do que a gente apurou para ela que é necessário, correr tanto risco. Então a gente fez todo um plano, toda uma reestruturação para que ela consiga então ter esse tempo mais com a família, né, de não ter essa preocupação de chegar em casa às vezes do trabalho e curtir o filho, de ir buscar informações sobre o mercado, ler notícia para ver como é que tá os investimentos, né? Então a gente conseguiu unir esses dois pontos e montar esse plano para ela. Muito bom, muito bom. Eu queria até complementar, né, aqui, Vinícius, que assim, é interessante observar que a grande maioria dos investidores, né, assim, pelo menos eu percebo, assim, pela minha experiência de vários anos acompanhando, né, os investidores, que no fim das contas, o que as pessoas querem, só que elas não sabem que querem isso, ou não sabem que isso é possível, é a questão da carteira gerar renda, né? A renda passiva, né? Porque, na verdade, no fim das contas, isso é o conceito de liberdade financeira, não é? Uhum. Que é você ter um patrimônio
Olha só, a renda passiva ela não vem só dos investimentos financeiros, né? Não é só de mercado financeiro. Só pode comprar um imóvel, alugar, vai receber uma renda passiva. Uhum. Né? Então, assim, não é só de mercado financeiro que a gente que é possível geração de renda passiva, mas no fim das contas é isso, né? Que é o que muitos chamam de aposentadoria, o complemento de aposentadoria, né? Porque no momento que você tem uma renda passiva, ou seja, você não precisa trabalhar ativamente para receber aquele valor, você, em tese, está com a liberdade financeira alcançada, ou talvez parcialmente alcançada. É porque no momento que você começa a receber dividendos, você está, com o passar do tempo, cada vez mais próximo de alcançar a liberdade financeira plena, né? Você está se aposentando todo mês um pouquinho, no sentido de Uhum. que, né, digamos, vou dar um exemplo, o cara precisa de 10 mil por mês para viver, tá? Se ele está recebendo já R$ 1.000 por mês, ele já está 10% alcançado, né, do objetivo dele. Uhum. Se ele chegou a 5 mil, pô, metade já foi, né? Então, mas no fim das contas acaba sendo isso, pelo menos pelo que eu observo, não sei se tu também observa isso, Vinícius, que no fim das contas a grande maioria das pessoas acaba indo para esse lado de construir um patrimônio para que ele comece a gerar renda e você poder lá na frente utilizar essa renda para viver, para curtir a vida, ou para complementar a sua renda ativa. Enfim, aí cada um usa do jeito que achar melhor, né? Exatamente, tá, André? Eu acho que, sei lá, se fosse falar em percentualmente do que a gente conversa no dia a dia com os investidores, da carteira de clientes que eu atendo, 95% para mais quer ter uma renda passiva futura, tá? Ou complementar, como o Bento comentou, ou até mesmo total, porque é muito do perfil mesmo hoje do investidor. Tem investidores que, bom, trabalharam a vida inteira e hoje já tem uma aposentadoria legal. Né? Mas tem investidores hoje que, por exemplo, com idade aí de 20, 25, 30 anos, não sabem com quanto que vão se aposentar, né? Porque tá toda hora mudando essa questão da previdência, tu não tem uma certeza de quanto que vai ser essa aposentadoria lá na frente, então isso traz muita insegurança. Porque a gente sabe que a gente quer aproveitar um pouquinho lá no final da nossa vida, que a gente fala ali, né, no ciclo final, que é a parte de usufruir do patrimônio, mas também é muito importante tu trazer uma segurança, né? De talvez lá na frente tu não pensar mais em voltar a trabalhar ou voltar para o mercado de trabalho, e sim aproveitar todo aquele patrimônio que tu construiu. Então esse é um ponto que eu vejo que as pessoas estão tomando muito mais esse conhecimento, né, dos investimentos para realmente trazer essa liberdade de escolha lá na frente. E é muito importante começar o quanto antes, né? A gente comentou, hoje tu recebe R$ 1.000, no ano que vem talvez vai para 1.500 e assim por diante, né? É um processo de longo prazo, né? Porque nos investimentos não tem essa questão de crescimento rápido que a gente fala, né? Daquele retorno absurdo que tu vai ficar multimilionário da noite para o dia. É algo realmente de um passo de cada vez que você vai dando dentro do mercado e deixar os juros compostos ali trabalharem a seu favor. Então, realmente, se fosse dizer, acho que realmente 95 para mais querem ter essa renda passiva futura. Interessante, é muito bom. E, Vinícius, em relação a essa cliente especificamente, eu te pergunto, teve alguma coisa, alguma preocupação, alguma objeção que ela demonstrou antes de entrar para a nossa consultoria? Alguma desconfiança, alguma coisa que ela estava em cima do muro ali, né, não sabia se migrava para a gente ou não migrava? Tinha alguma coisa específica? Então, André, naquele momento, assim, ela estava muito desconfiada até com o mercado como um todo, tá? Até pela experiência que ela passou. Porque, realmente, ela entra no mercado ali no mês. Acho que tem um retorno bom naquele mês de janeiro de 2020. E logo depois, tu vê uma queda aí de 30%, 45%, né, no mercado. Claro que depois recuperou. Foi um baque muito grande ali para ela, naquele momento. Né? Foi uma volatilidade muito grande. Então, ela começou a ficar um pouco desconfiada com isso. Ao mesmo tempo, né, que o próprio marido dela não tem muito esse... não digo que ele é muito a favor, né, mas ele não gosta muito da questão dos investimentos, né, ele entende que não é algo muito importante. Então, foi uma pequena objeção ali no início, né, dela ter essa confiança, né, claro que ela não conhecia ainda esse serviço de consultoria, que era um modelo até quando ela iniciou ali conosco,
estava no processo inicial, talvez, de crescimento aqui no Brasil. Antes era mais esse modelo de assessoria que até possuía, mas não tinha muito esse contato, né? O assessor deixava meio que ela de lado lá no atendimento dela. Então, foi mais esse jogo realmente de trazer essa confiança para ela, mostrar o plano, né, que é um ponto importante, e demonstrar, né, que, claro, a gente não tem nenhuma garantia no mercado financeiro, né? A gente não chega e promete, tu vai ter tantos por cento por ano de rentabilidade. A gente joga no transparente. A gente fala, fazendo dessa forma, a gente vai aumentar a probabilidade de você alcançar teu objetivo lá na frente. Durante esse caminho, a gente projeta, claro, uma rentabilidade que é o nosso objetivo, mas pode ser que um ano fique abaixo, mas no outro ano compense. Então, a gente tem que ter muito esse perfil realmente de olhar para o longo prazo, né? E aí ela, claro, gostou, né, dessa transparência que a gente tem, do nosso modelo também de consultoria, que é diferente do mercado, livre desse conflito de interesse, e desde então ela tá conosco aí, quase completando mais de 2 anos, né? Muito legal. E Vinícius, assim, em relação ao trabalho que foi feito com ela, assim, mais específico, tá? Tu conseguiria nos listar os pontos que foram que tu atuou como consultor na carteira dela, no plano dela, assim, se puder listar o que foi feito exatamente, assim, em termos bem práticos. Boa, perfeito. Bom, o primeiro ponto, né, André, até voltando um pouquinho atrás, acho que até comentei, foi entender o objetivo da cliente. Bom, o primeiro ponto foi esse, a gente entender o objetivo. A partir disso, né, entendendo, claro, o objetivo e o perfil, a gente monta um plano de investimentos. Porque, basicamente, a carteira dela, ela estava 100% renda variável, e um valor na reserva de emergência, que também a gente foi analisar, estava bem acima do ideal. Né, ela não tinha uma necessidade tão alta de ter um valor líquido naquele momento. Então, a gente fez toda essa reestruturação inicial da carteira. Então, a gente definiu inicialmente a macroalocação, percentual em renda fixa, percentual em renda fixa, parte internacional, em renda variável Brasil, em fundo imobiliário. A gente diversificou, né, montou uma carteira, uma estrutura para ela de macroalocação. Após isso, a gente entra aqui, junto com nossa equipe de research, né, os nossos analistas, a gente entra com a microalocação. A gente faz uma análise do que ela tinha na carteira. Então, a gente vai fazendo essa análise do que faz sentido ela permanecer e o que não faz sentido ela permanecer na carteira. A partir daí, a gente monta um plano de saída desses ativos, de uma forma que seja eficiente, tá, André? Porque tanto questão de custos, né, de não estar girando a carteira da cliente de forma desnecessária, uma questão de eficiência tributária também, né, de entender o melhor momento de sair de um determinado ativo, e também acompanhar o mercado para sair de alguns ativos, né, porque muitas vezes o mercado não dá oportunidades de curto prazo para a gente estar fazendo esse rebalanceamento dentro da carteira. Então, realmente foi um processo onde a gente deixou bem claro para a cliente que era algo ali que não era da noite para o dia que a carteira vai ficar 100% alinhada da forma que a gente quer. Porque a gente depende de alguns fatores, às vezes, do próprio mercado. Que não faz sentido a gente sair, talvez, de alguns ativos que estão em baixa, sendo que tem um potencial ali de retorno, né? Então, foi feito todo esse processo de rebalanceamento e vem sendo feito até hoje, tá, André? Em alguns momentos, a gente vem fazendo esse rebalanceamento. A gente fez toda essa estrutura de alocação, né, da carteira, mais alinhada ao objetivo e o perfil ali da cliente, né? Então, foi um processo que até ainda está em andamento, né? Já está nas fases finais, assim, né, de pequenos ajustes que a gente fala, mas hoje já é uma carteira totalmente diferente de quando ela entrou na consultoria. E na verdade, né, Vinícius, pelo que eu entendi, esse processo de pegar a carteira atual e adequar para a carteira ideal ou carteira modelo, né, é um processo que ele ocorre devagarinho, né, aos poucos, né, é feito de forma diluída, né, porque não se pega e derruba a carteira, vende tudo num dia e aí no outro dia compra tudo no outro dia, não. É feito aos pouquinhos, como tu colocou, né, então acho que isso é importante para quem está assistindo entender que tem todo um cuidado nesse processo de adaptação da carteira da cliente, né, como ela era e como ela deveria ser. E como tu disse, até hoje se continua se fazendo esse trabalho, porque é um trabalho contínuo, né? O mercado ele oscila, então vai precisar ser feito rebalanceamento de tempos em tempos. Né? Então acho que isso é importante deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, né, esse cuidado que os consultores têm aqui para fazer esse trabalho, né?
Exatamente, e isso é uma dúvida que acontece bastante, tá, André? Quando a gente vai conversar, fazer os diagnósticos, né, que a gente tem essa proposta, fica muito aquela questão, mas eu vou precisar vender todos os meus ativos para começar ali na carteira? Não, a gente tem muito esse trabalho, e por isso que eu falo que o nosso trabalho aqui na Ginvest é muito diferente do mercado. A gente Uhum. entende a tua real necessidade, a gente avalia os ativos que tu tem na carteira, e se aquele ativo, né, que tu tem é parecido, né, no mesmo segmento, tem uma característica parecida com o que a gente recomenda, a gente vai deixar ele na carteira. Porque não faz sentido tu ficar girando, girando, comprando e vendendo, né, porque tu acaba deixando alguma coisa na mesa, muitas vezes, quando tu faz esses giros na Uhum. carteira. Então, realmente, esse trabalho, né, de analisar o que tem e fazer esse plano, né, de saídas e de forma eficiente, gera muito resultado para o cliente. Mas, claro, a gente sempre deixa muito bem claro que é um processo que pode, às vezes, demorar. Tem casos que, em 1, 2 meses, a gente já consegue deixar a carteira redondinha. Então, vai Claro, muito de como a carteira está no momento claro. ali de iniciar com a consultoria, né? Cada caso é um caso, não dá para também generalizar. Às vezes pode ser mais rápido, depende de onde é que está alocado, né, o capital. E Vinícius, em termos de resultado, assim, tu comentou que essa cliente está há 2 anos já com a gente, Uhum. né? O que que tu percebeu, assim, o que que tu pode trazer em relação a resultado? Tanto o resultado, né, numérico, assim, de retorno, quanto o resultado até a nível emocional da cliente, né? Uhum. Se puder falar um pouquinho sobre isso. Boa. Primeiro ponto, tá? A carteira mudou totalmente de característica, tá? Se a gente olha o período antes consultoria, era aquela carteira que tinha aquele sobe e desce muito Sim. agressivo, parecido basicamente com o Ibovespa. Até um pouquinho mais agressivo, porque a característica dos ativos que ela tinha na carteira é muito de crescimento, e até com um Uhum. caráter especulativo, até pela forma que ela escolhia os investimentos, né, as ações que ela tinha na carteira. Então, realmente, trazia uma volatilidade absurda para a carteira. E ela realmente estava desconfortável com isso. Então, trazia aquele apelo emocional também naquele momento. Feito todo esse processo, tá, André, a gente conseguiu fazer toda essa estrutura da carteira, a gente observa que no início agora da consultoria, né, 2 anos atrás, a carteira ela começa a ter uma estabilidade, ela se comporta de uma maneira mais estável ao longo desse período. Claro que tem essas quedas, não é porque está na consultoria que a carteira não vai cair, mas são quedas mais controladas. Né? Então, até o resultado dela nesses últimos 2 anos, basicamente foram os primeiros anos, desde 2020, que ela conseguiu fechar no positivo. Porque antes disso, basicamente a carteira dela só ficou no negativo. Né? Foi 2020, né, que foi um ano terrível para a renda variável, 2021 também, e 2022 também. Né? No início ali do período de 2022 para 2023, que ela começou conosco, claro, a renda variável performou muito bem, mas muito pela reestruturação, a carteira conseguiu trazer uma estabilidade, uma certa até previsibilidade, tá? Porque a gente buscou ativos de renda fixa, diversificando de prazo, indexadores, em ativos de macro estratégico, na parte de internacional. A gente trouxe outro olhar para a carteira, né? É uma carteira Uhum. totalmente diferente do que ela iniciou lá atrás, né? E com outros ativos até no micro, né? Como ela tinha um perfil de escolher esses ativos por conta própria e com caráter especulativo, a gente entende que o perfil dela é mais conservador, assim, moderado, a gente começou a introduzir dentro da carteira dela perfis de empresas mais pagadoras de dividendos, empresas de qualidade, que, claro, renda variável sempre vai trazer volatilidade, mas é uma volatilidade muitas vezes menor, né, que é aquela empresa que muitas vezes te dá um retorno ali através dos dividendos e traz uma consolidação melhor para o portfólio dela. Muito bom, Vinícius. E assim, ela chegou a comentar alguma coisa relativa a num aspecto assim mais. Tu até comentou sobre a questão emocional ali, né? Que, pô, ela ficava, claro, mais Uhum. tensa com a questão da volatilidade, mas teve algum aspecto além desse? Alguma, sei lá, ela provavelmente está mais tranquila agora, né? Eu imagino, mas teve algum outro comentário que ela fez nesse sentido, assim? O mais que incomodava realmente era a volatilidade, tá, André? Assim, realmente ela se Uhum. sentia bem desconfortável, né? Ela realmente se sentia perdida, na verdade, acho que seria o ponto, porque ela Sim. iniciou de uma forma que realmente não era o mais adequado ali para ela, né? E depois da consultoria, ela não só teve mais clareza com a carteira dela, de ter uma carteira mais estruturada, mas também de onde ela pode chegar.
né, Claro. de ter um caminho ali desenhado para ela, ó, se a gente seguir dessa forma, a gente vai chegar lá. Então, foi mais trazer o contexto dela atual e desenhar onde que ela vai chegar daqui 5, 10, 15 anos, né? Então, acho que foi muito trazer mais essa clareza mesmo e realmente se tinha esse sentimento que ela estava realmente perdida no mercado financeiro e quase até desistindo, né? Muito pela questão do marido já não ter muito esse lado Sim. dos investimentos, né? De ter um pouco dessa questão, ela já estava quase que largando nessa questão dos investimentos, porque tinha essa pressão de casa. E até a própria Claro. pressão dela, porque ela começou por conta própria nos investimentos e acumulou um prejuízo muito grande. Então, tu começa a ter aquela responsabilidade de talvez, perdi um grande dinheiro que talvez não sei se eu vou conseguir recuperar. E começa a Sim. ter aquele ciclo, né, que tu vai gerando uma certa ansiedade no mercado. Então, tu começa a entrar num ativo e sair, então começa a girar a carteira, traz uma série de problemas, né? Isso é muito comum, realmente, infelizmente, no mercado. Sim, perfeito. O efeito colateral, né, dessa insegurança que surge, né, ele é muito nocivo, né, como tu falou, acaba girando carteira, pagando, pagando mais em imposto, taxas, corretagem, enfim, muita coisa negativa vai acabar acontecendo, né. Exato. E vai virando uma bola de neve, né? Tu acaba, às Exato. vezes, não conseguindo mais sair e, às É, vezes, tu acaba até desistindo do mercado financeiro, realmente, porque tu não teve uma experiência muito boa. exato. Então, e felizmente, a gente conseguiu encontrar ela antes desse processo e Perfeito. hoje ela está É. muito mais satisfeita, com a carteira mais equilibrada, né? Como eu falei, não é um processo que finalizou, é um acompanhamento contínuo que a gente faz aqui dentro do nosso serviço, né? A gente tem as nossas reuniões mensais, a gente tira as dúvidas ali pelo WhatsApp, então a gente tem esse acompanhamento de perto para estar sempre ajudando aí no dia a dia. E Vinícius, teve alguma lição ou aprendizado que tu tirou desse caso específico? Então, André, acho que o principal ponto assim que me chamou a atenção é que investir não é só ter ações, não é só ter renda variável. Tá? Acho que investimento é realmente tu ter um plano, tu ter uma estratégia definida, tu ter objetivos claros, desenhados, tu tem um objetivo de curto, médio, longo prazo. Então eu vejo que o que eu aprendi realmente que no contexto assim de investimento é de se preocupar muito mais só com a carteira de ações, né? E que a gente olha Uhum. hoje para o mercado, eu invisto só em ações, então eu sou investidor. Mas eu vejo que é muito mais do que isso. Ter essa preocupação como um todo, né? Na parte dos investimentos, na parte tributária, na parte de sucessão. Então tem todo esse contexto que para mim hoje eu considero como investimento, né? Ter essa preocupação e olhar com um olhar que a gente fala de 360, né? Para todos os lados dentro do teu Uhum. dia a dia. Acho que essa foi a principal lição que eu vejo nesse caso aí dessa cliente, né? Sim, essa visão holística, né, assim, Exato. olhar todos os aspectos, né, porque, de fato não se trata apenas ali da gestão dos ativos financeiros, né, tem que se observar, uma visão um pouco mais ampla aí, né. Eu acho que isso aí isso de fato o nosso diferencial também aqui na empresa, né, Vinícius, que é observar, assim, todos os aspectos da vida do cliente, né, questão de como você comentou, né, a questão de sucessão, né, planejamento sucessório, enfim, tem várias coisas aí que se observa, né, questão de seguros também, né, né, a área de blindagem patrimonial, enfim, mas muito legal, muito bacana. E Vinícius, a gente está no final da nossa conversa, infelizmente, estamos chegando no fim, né, então eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo, por ter trazido esse estudo de caso, acho que foi bem didático, foi bem ilustrativo aí de como funciona o nosso serviço de consultoria. Eu acho que quem está assistindo conseguiu ter uma boa noção assim de como é que é feito o trabalho, como é que o cliente chega, que tipo de orientação a gente dá para o cliente, enfim, como é que as coisas vão caminhando ao longo do tempo, né? Então, obrigado, Vinícius, aí pela participação. Boa, perfeito, André. Eu agradeço. Se precisar novamente estar aparecendo por aí, estou à disposição. Espero ter contribuído aí um pouquinho com esse caso. Então, e realmente, né, o nosso trabalho aqui tem muito esse efeito de aumentar a probabilidade de você alcançar o objetivo, né, André? E até, se me permite, teve nos últimos encontros ali com o Martin, que ele usou uma analogia muito boa, que é de uma viagem, praticamente, né? Você está
quer ir daqui, por exemplo, para a praia, e se você não respeitar os limites de velocidade, fazer ultrapassagem, não ter uma direção defensiva, vamos combinar que a tua probabilidade de chegar lá é muito menor, né? Porque pode acontecer algum acidente e várias coisas, né, podem acontecer. Mas se tu seguir esse caminho, né, traçar um plano, seguir os limites de velocidade, que seria o teu perfil de investidor, né, ter essa direção defensiva e principalmente, né, pegar o papel do consultor como um Waze, que é de estar avisando se tem um acidente logo à frente, se tem um buraco na pista, né, então tem uma probabilidade ainda maior de chegar lá. Então é muito mais nesse sentido, né, que o consultor tem esse papel realmente de aumentar a possibilidade de você alcançar os objetivos de uma forma mais confortável e alinhado com o objetivo e perfil de cada um. Perfeito, acho que essa analogia aí foi ótima para o final da nossa conversa, muito boa, acho que faz todo sentido mesmo. E para você que está assistindo, a gente vai deixar aqui um convite para você, um convite especial, que é o convite para participar de uma reunião com um dos nossos consultores, talvez possa ter com o próprio Vinícius, que está aqui. E essas reuniões são reuniões cortesias que a gente oferece, que nada mais é do que uma conversa onde o consultor faz um diagnóstico financeiro da sua situação atual, né, como é que estão os seus investimentos, e propõe um plano de investimentos que, na prática, é o trabalho de consultoria. E a gente oferece isso de forma gratuita, uma cortesia nossa, para poder apresentar nosso trabalho, para você conhecer um pouco melhor. Então, para participar, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, você preenche os seus dados, que a nossa equipe vai entrar em contato para fazer o agendamento dessa conversa. Então, é só clicar, se inscrever aí, que você não tem nada a perder, tem muito a ganhar, com certeza vai ser algo muito válido para você. Então, obrigado pela presença, Vinícius, obrigado mais uma vez aí pela participação, e a gente se vê no próximo encontro. Eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau.